Olá, meu caro amigo, seja bem-vindo mais uma vez a um estudo bíblico. Estamos dando sequência da nossa série Conecte-te à Fonte. Esse é o terceiro estudo e sou grato por fazeres parte desse projeto. E a nossa oração é que este projeto possa ajudar na edificação da tua e da minha vida espiritual. Então não fica somente contigo as palavras do Senhor, partilha com um amigo que você conhece, que necessita da ajuda espiritual. Convida um vizinho para assistir junto consigo e também partilha com a sua família. Mas antes, procure você mesmo também se conectar a Deus de uma maneira individual. Não se limite apenas nesses estudos, busque também a Deus, porque isso ajudará ainda mais a crescer de uma maneira espiritual. Eu quero mais uma vez lhe convidar em oração. Soberano Deus, lhe agradecemos, Pai, por mais um estudo em nossas vidas. Em tuas mãos entregamos a família do caro ouvinte que está aí presente. Venha suprir as suas necessidades de acordo com a sua vontade. Dê a cura, dê a saúde, dê a estabilidade emocional, dê a finanças, Senhor, e permita ainda que Deus, o Espírito Santo, fale ainda mais alto em nossos corações, de maneira que em conjunto possamos ser edificados e nos preparar para a eternidade. Em Cristo Jesus. Amém. No estudo passado, nós falamos sobre a questão de conhecer, a necessidade de nós aprofundarmos o estudo com o Senhor. E eu contei de uma maneira síntese a minha experiência lá no fim do vídeo. E essa experiência tem sido a minha vida, sabe? Uma vez eu estive a estudar, estivemos no nosso culto familiar, com a família, e a minha esposa fazia um negócio, vendia peixe. E parece que no bairro ninguém conhecia, passavam, ninguém comprava. E a minha filha, no momento do nosso estudo, já no momento das orações, ela fez uma oração que nos marcou bastante. Ela disse: Pai, nós lhe agradecemos pela vida, mas pedimos também, Senhor, que venha estar com o negócio da mamãe, para que apareça cliente de maneira que compre. Pronto, as adultas começaram a rir. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, a minha esposa, quando colocou os peixes lá fora para ser vendido, não levaram mais de 1 hora, os peixes acabaram. Então, isso é fruto do relacionamento ou da intimidade que ela tem com Deus. Não se sentiu estranha ao pedir isso para Deus. Então, é isso que nós queremos, que você tenha ousadia de ter uma intimidade, um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, a pergunta que ficou: por que você deve estudar a Bíblia? Por que você deve orar? Por que você deve aprofundar as Sagradas Escrituras? O próprio Senhor Jesus Cristo, ao repreender os fariseus, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Há necessidade de nós aprofundar o estudo, porque o Senhor orientou, o Senhor falou. Quando a palavra diz examinai, está a dizer para aprofundar, pesquisar, investigar, e não simplesmente em um estudo superficial. Porque é ela que revela o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós devemos nos aprofundar ao estudo da palavra? Efésios 4, verso 14, diz que é para não sermos levados como meninos, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, você deve estudar, aprofundar as Sagradas Escrituras para não ser levado por qualquer doutrina. A outra razão que deve lhe levar a aprofundar o estudo das Sagradas Escrituras é para evitar tropeço. Por quê? Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ainda Salmo 119, verso 11, diz o autor: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Já me aconteceu um dia no serviço, em que eu estive diante de uma situação com a minha chefe, que eu achei necessário lhe contar a verdade. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos respeitar as autoridades. E a tua chefe, o teu professor, é a autoridade que você tem, que também deve respeitar. Sabias que quando você fica aí acabulado, de uma maneira, estás a desrespeitar o seu professor? Então, quando você põe a palavra do Senhor em tua mente, Êxodo diz: não furtarás. Então você faz entender que precisa respeitar o teu próximo, precisa respeitar a autoridade. Então, é dessa maneira que nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Por que devemos estudar a palavra do Senhor? Para entender em que momento das profecias nos encontramos. Lembra que o livro de Mateus, capítulo 2, verso 4 a 7, quando Jesus Cristo nasceu, o Herodes teve que ir até os sacerdotes, teve que ir até os homens que cuidavam dos assuntos religiosos para saber de onde nasceu esse menino. E eles falaram que nasceu em Belém. Por quê? Porque eles conheciam as Escrituras. Então nós precisamos conhecer, estudar a Bíblia para entender em que tempo que estamos. Veja ainda, tantas mortes, pais violando as filhas, filho mata a mãe para conseguir um cinturão preto na sua arte marciais, mãe mata o filho, come tripa. Como é que isso se explica? Em que tempo nós estamos? E que benefício tem? Talvez você pode me perguntar, que benefício tem de nós estudar a Sagrada Escritura? O capítulo de Josué 2 nos mostra a história de uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta que um dia recebeu os espias que iam para a cidade de Jericó, do povo de Israel, e ela recebeu a orientação dos espias, pediu aos espias que intervissem na sua vida. E quando ela teve esse contato com os espias, deixou de ser prostituta. E você, quando vai em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus Cristo, você encontra Raabe na genealogia de Cristo, sabe? Por quê? Porque ela conheceu ao Senhor e o Senhor transformou a sua vida. E Colossenses 3, verso 10 diz que somos renovados à imagem de Deus pelo conhecimento dele, pelo relacionamento dele. Aquela mulher samaritana, aquela mulher adúltera que nós encontramos também no livro de João, elas foram transformadas porque tiveram contato com Deus, tiveram relacionamento com Deus. Então, ao estudar a Bíblia, nós temos o benefício de sermos transformados, ou do nosso caráter ser transformado antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, o outro benefício é que quando nós vamos ao estudo da palavra do Senhor, o Senhor se revela. Ele mostra quem Ele é. Ele mostra os projetos que tem para com a humanidade. Ele mostra os projetos que tem para a tua e a minha vida. Aquela mulher, que eu sempre faço menção, de João capítulo 4, a mulher samaritana, quando ela conversava com Jesus, Jesus Cristo declarou para ela: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. No capítulo 3, você encontra Nicodemos a conversar com Jesus. E Jesus Cristo lhe revela o plano da salvação. E quando você vai em Apocalipse, você encontra João a receber a revelação de Deus. Então, quando nós aprofundamos tudo das Sagradas Escrituras, o outro benefício que temos é esse. O Senhor revela-se e também revela os projetos que tem. E quando nos relacionamos com o Senhor ainda, nós estamos habilitados para conseguir vencer o pecado, ou conseguirmos a vitória sobre o pecado. E lembra? Jesus Cristo respondeu para Satanás no deserto: está escrito, não só do pão viverá o homem. Quando Jesus Cristo diz está escrito, é porque ele lia as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, claro. Ele tinha relacionamento com Deus. Você viu no estudo passado que em cada manhã ele saía. E o resultado desses benefícios em nossas vidas, nós vamos ser testemunha de Deus. Nós vamos partilhar com as pessoas. A mulher samaritana, quando se encontrou-se com Jesus, ela correu até o bairro, diz: olha, venham e observa o homem que falou tudo de mim. Ela não pregou, não abriu a Bíblia Sagrada, mas ela contou o que Jesus Cristo fez em sua vida. Então isso que acontece, quando você se conecta com Deus, o resultado vai ser partilhar esse Deus na vida de outras pessoas. Esse é um dos resultados. Então, como estudar a Bíblia? Para estudar a Bíblia, a primeira coisa que você deve fazer é organizar o espaço. Eliminar parasita, como eu chamo. Se for no teu quarto, na sala, desliga a televisão, desliga o telemóvel, tira as coisas que possivelmente podem atrapalhar você. E também estabeleça um horário onde você não pode ser incomodado. Organiza um espaço, limpo, Porque não fica bem estudar num quarto que está cheio, de confusão. A concentração seria pouca. Então, deve eliminar parasita, organizando o espaço. E ao estudar a Bíblia, a primeira coisa que você deve fazer é o horário. Por isso que você vê que em cada estudo nós oramos antes. Porque nós assim vamos buscar o auxílio do Espírito Santo. 1 de Timóteo 2, verso 1, o apóstolo Paulo aconselha os crentes a orar. 1 de Timóteo capítulo 2, verso 1, Paulo escreveu o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam súplicas,
orações intercessoras e ações de graça por todos os homens. Sublinha, antes de tudo. Antes de você comer, deve orar. Antes de você estudar, deve orar. Antes de sair de casa, deve orar. Buscar a ajuda do Espírito Santo para a tua vida. Porque o Espírito Santo que inspirou homens a escrever a Bíblia é o Espírito Santo que ilumina nossas mentes. Então, também, ao estudar a Bíblia, você precisa conhecer a estrutura dela. Lucas capítulo 24, verso 27. Lucas capítulo 24, verso 27, é um livro do Novo Testamento. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. No verso 45, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, vê que repete o que está no verso 27, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então, para você entender as Escrituras, precisa saber como é que ela está estruturada. Quando Jesus Cristo fala aqui da lei de Moisés, ele está falando dos 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, Levítico, Êxodo, Deuteronômio e Número. São as leis ou Pentateuco. E depois os hebreus, eles têm um livro de Salmos, que são os louvores, né, que nós encontramos. E depois nós encontramos aqui os profetas, que são profetas menores e profetas maiores. Uns escreveram mais e outros escreveram pouco. E esta referência que Jesus Cristo faz. E vê que mais tarde o Paulo, ao orientar o seu filho Timóteo, ele deixa-lhe com a seguinte orientação. Estou assim convidando você para o livro de Timóteo, capítulo 2, verso 15. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, ser cristão precisa ter a capacidade de conhecer a Sagrada Escritura, como ela está estruturada. Ela está estruturada, né? Tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros e o Novo por 27. Precisa saber quais são os livros históricos, precisa saber quais são os livros proféticos, quais são os poéticos e quais são as epístolas ou cartas. Isso aqui é necessário saber, porque quando nós aqui, por exemplo, falarmos de um texto, você já poderá correr sem ter dificuldades. Quando ler uma história, você poderá saber se essa história fala de quê? Se é profética, se é poética ou histórica. E também precisa criar um plano de estudo. Não só acordou de uma maneira aleatória, abriu a Bíblia, hoje vou ler Gênesis. Por isso que às vezes a compreensão é pouca, porque hoje leste Gênesis 1, amanhã vai para Êxodo 2, depois da manhã para Deuteronômio. Não, fica assim a compreensão. Então precisa criar um plano de estudo. Ou vai estudar um livro, ou vai estudar um capítulo, ou vai estudar tema. Nós estamos a falar aqui conecta da fonte. Então nós estamos a procurar livros que estão associados à nossa conexão com Deus, que é a nossa fonte. Então, ou vai estudando dessa maneira. Por quê? Veja, um autor a escrever sobre a questão da interpretação bíblica, ele dá exemplo de Judas, de um cara que leu, né, a história de Judas. Ele, quando abriu a Bíblia, viu Judas se enforcou. Fechou a Bíblia, abriu de novo, leu a passagem que diz: o que tens para fazer, faça-o depressa. E o que ele fez? Pegou uma corda e enforcou-se. Por quê? Não contextualizou, não leu para ver do que se tratava. Então, outra maneira que você tem para estudar a Bíblia é memorizá-la. Por isso que Salmo 119, verso 11, o salmista Davi diz que guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos, então, assim, memorizar a palavra do Senhor, porque chegará um momento que não teremos acesso de andar com ele em nossas pastas. Precisamos também delimitar. Ao delimitar, o estudo poderá nos ajudar a compreender. Por exemplo, quem escreveu este livro? Quando escreveu? Para quem escreveu? O que escreveu? Em que tempo? Em que cultura? Qual é o problema que ele apresenta aqui? Qual é a solução? Como aplicar para a minha realidade hoje? São perguntas que você deve fazer ao texto. Por exemplo, nós lemos aqui 2 de Timóteo 2, verso 15. Nós vimos quem escreveu? Paulo. Quando escreveu? Na época, né, em que ele vivia. E para quem escreveu? Para Timóteo. O que ele escreveu? Recomendou a Timóteo a ter o domínio sobre a Sagrada Escritura. E ele se apresentar a Deus como um obreiro que não tem de que se envergonhar, aprovado por Deus. Que cultura? Na cultura hebraica, né, que se encontrava na altura. Qual é o problema então?
Ele precisava dominar porque o tempo em que ele estava a liderar a igreja era um momento de problema, e tal como no nosso tempo. Então a solução que Paulo mostra para ele é que ele deve conhecer a Sagrada Escritura. Deve ser obreiro aprovado por Deus. Então mesmo, como é que eu aplico? Eu devo conhecer a Sagrada Escritura. Viver como obreiro a ser aprovado por Deus. No estudo da Bíblia ainda você deve usar ferramentas. Ferramentas como cadernos para anotações, dicionários, livros religiosos para auxiliar. Para alguns, tem trimissários, outros têm revistas, tem aqueles livros que dão no momento dos estudos dominicais. Você pode usar a internet para pesquisar sobre o teu tema, para ver o que fala sobre o texto. Deve ir nas redes sociais, partilhar ou em um grupo, no WhatsApp. E como nós estamos fazendo, temos um grupo onde temos debatido essa série. E também procurar outras traduções bíblicas, procurar um pastor, procurar um irmão que você acha que é experiente para dar, então, suporte na compreensão. E, por fim, também partilhar. Partilha o que você aprendeu. A primeira tarefa não é você correr para um dicionário ou um comentário bíblico. A primeira tarefa é você entender ainda alguma coisa no texto. E depois você ir procurar um auxílio de um irmão para aprofundar mais o que você estudou. Então, o pouco que você entendeu ou muito que entendeu, deve partilhar, porque quanto mais você partilha, mais você aprende. E deve ir na Bíblia, tendo em conta, considerá-la como uma fonte para saciar a fome espiritual. Por isso que Jesus Cristo diz que não só do pão viverá o homem. E Jeremias 15, verso 16, diz que achando as tuas palavras comi. Então nós devemos ir nas Sagradas Escrituras com essa fome, com esse desejo espiritual. Compreenda que a revelação é progressiva. O que você vai entender hoje, com o passar do tempo, com o passar de alguns dias, pode vir a entender de uma outra maneira. Então não se fixe apenas em uma compreensão que você teve momentaneamente. Por isso é a razão de estudarmos a Bíblia a todo momento. E quando você vai para estudar a Bíblia, vai de uma mente aberta. Não vai com o conhecimento que você já tem, vai vazio para sair lá cheio. E Leandro Quadro ele diz que a Bíblia nos dá esperança, liberta-nos do cárcere de nossa ignorância e nos mostra que devemos olhar mais para dentro de nós, não para fora dos outros. E ele termina, decida não ser um cristão papa sermãos. O incentivo que queremos dar a você é mesmo do estudo das Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, mano. Aprofunde. Não se limita apenas por coisas que você está aqui a ouvir. Tem mais prazer quando você vai buscar. Tá vendo? Quando você encontra uma coisa nova, você quer partilhar, quer dar novidade. Então, o nosso conselho, a nossa razão para criar essa série é incentivar você a se encontrar com Deus, buscar a partir dele. Deve estudar a Bíblia. Por quê? Porque 2 Timóteo 3, verso 16 diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Essa é a razão. Você conheceu alguém que um dia foi bêbado e hoje está na igreja? Conheceste um irmão que era discriminado na sociedade, mas hoje é um grande exemplo, porque Deus transformou a vida dele. Ele, quando leu a Bíblia, entende que mentir é pecado e prejudica o próximo, ele deixa de mentir. Quando você lê a Bíblia e encontra que você deve respeitar o seu pai e a sua mãe, você vai voltar a amar os seus pais. E tudo isso aqui é seguir a orientação de Deus. Não é coisa do acaso. Precisa de tempo, precisa de paciência. Por essa razão, Satanás não quer que você estude a Bíblia. Porque sabe que se você estudar a Bíblia, a tua vida será transformada. Então, vai continuar a depender dos outros? Não está na hora de você descobrir a verdade por ti mesmo, por intermédio do estudo da palavra, por intermédio de oração, por intermédio de convivência com os outros e partilhar a mensagem do Senhor? É o tempo de tomar alguma decisão, pois Deus quer que você se salve e não perder a eternidade. Se essa é a tua vontade, eu quero orar contigo para lhe encorajar e pedir que o Espírito Santo possa ajudar. Deus amado, lhe agradecemos, Pai. A tua palavra é inspirada e pedimos que Deus, Espírito Santo, que inspirou essa palavra, possa nos dar a capacidade de compreendê-la. Não é fácil sentar para estudar as Sagradas Escrituras. Então, Pai amado, nos dê coragem, porque sozinho nada podemos fazer. Ajuda-nos nessa decisão tomada, de maneira, Senhor, que teu nome seja honrado e glorificado.
Transforma-nos em Cristo Jesus. Amém. Terminamos mais um estudo. Convido-o para o próximo estudo, que é muito importante para complementar a compreensão do assunto que nós estamos aqui a desenvolver. Então não esqueça de partilhar mais uma vez, com o próximo. Não esqueça de colocar aí, clicar aí, dar um like, de maneira que possa ser visível para o outro que também necessita. Como sempre, gratidão à nossa empresa, Demoscai, que está a transmitir esses estudos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.